Olá, guerreiras, guerreiros, olá, meus amigos, meus companheiros de luta, meus companheiros de batalha, meus companheiros de fé, irmãos na fé em Cristo Jesus. Mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero ler para vocês o estatuto. De manhã eu fiz o vídeo, pus à disposição o cargo de presidente e o cargo de advogado, né, de jurídico, diretor jurídico. Não apareceu ninguém. Criticar, sabem. Assumir, não sabem. Então vamos continuar nós mesmos com nossa luta, nossa batalha. Não vou ligar mais para quem fala as coisas, porque a gente está fazendo um trabalho para a luz, não para as trevas. E um recado para o senhor, o Will, que está fazendo um vídeo, fez um vídeo falando que os meus inscritos estão discutindo. Não, meus inscritos estão me criticando. Não, meus inscritos, eles são educados. Essas pessoas são de gestores e pessoas que vêm do seu canal. São pessoas que frequentam o seu canal e são mandados por gestores, porque não querem o seu canal, porque é treva, né? Só sabe criticar. E os gestores porque não querem, porque essa associação vai desvendar muita coisa que está obscura, tá bom? Pessoal, eu vou ler aqui o estatuto e vai ficar aberto os comentários sobre o estatuto, mas por favor, vamos ser sérios. Isso aqui é sério, não é brincadeira. Eu quero que vocês escutem e dê opinião, fale alguma coisa, tá? Aqueles comentários maldosos, comentários sem nenhuma prestação de serviço para quem está aqui, serão tirados e apagados e as pessoas serão bloqueadas, tá bom? O nosso intuito aqui sempre foi e sempre será falar de Deus e ajudar os planilhados, os que são esquecidos, os que estão sendo judiados, né? Os aportados que não tem ninguém por eles. Os próprios gestores que pegam dinheiro não fazem nada. Eu, pelo menos, ainda faço alguma coisa. Vamos lá? Está escrito assim: Estatuto Social de Associação Civil sem fins lucrativos. Não é para ter lucro. Capítulo 1. Da denominação da sede, dos objetivos e outras disposições. Artigo 1. A Associação Grupo de Aporte Financeiro do Brasil, HFIB, ficou assim as iniciais, né? Abreviado, HFIB. A Associação Grupo de Aportes Financeiro do Brasil, doravante denominada associação, é uma pessoa jurídica de direito privado, constituído sob a forma de associação civil sem fins lucrativos, regida pelas normas expressas nesse estatuto e por aquelas contidas na legislação brasileira. Parágrafo único. Atividades da associação caracterizam-se por seu cunho filantrópico, assistencial, promocional, recreativo, educacional, sem qualquer caráter partidário. Sua sede fora encontra-se localizada no seguinte endereço. Pessoal, eu pus o endereço aqui de casa, porque a gente não tem uma sede, tem que ter um endereço, senão não tem como fazer, né? Eu não vou ficar falando o endereço aqui, não dá palco para doido. Parágrafo único. De acordo com a conveniência de suas atividades, a associação poderá manter escritório ou representantes em outras localidades, cuja instalação dependerá dos termos deliberados em Assembleia Geral. A associação é constituída por prazo determinado, finalizando as suas atividades tão logo sejam alcançados os objetivos explicitados nesse estatuto. Pessoal, eu pus aqui com prazo determinado, mas pode ser indeterminado. Determinado é que quando a gente conseguir o que a gente quer, os pagamentos saírem,
e a gente conseguir o nosso êxito, ela se finda, ela termina. Aí a gente, se tiver dinheiro em caixa, a gente faz uma doação para alguma instituição de caridade, Hospital do Câncer, Médicos Sem Fronteira, alguma coisa assim, entendeu? Porque tem que ter, o dinheiro não pode ficar lá parado, jogado. A gente, se tiver 10 centavos, tem que dar baixa nisso e prestar conta com a fazenda, tá? Associação. Agora, se vocês acharem que devemos ficar com a associação para depois fazer os nossos projetos, todos unidos, juntos, unirmos nossos projetos, a gente passa ela de associação para uma OCIP, a gente passa ela para uma OCIP, e aí, sendo uma OCIP, nós podemos contratar pessoas, pagar salário para as pessoas no Brasil e no mundo, entendeu? Vira uma empresa, com CNPJ e tudo. A associação é constituída por prazo determinado, finalizando as suas atividades tão logo sejam alcançados objetivos explicitados nesse estatuto. Vamos, se vocês acharem que devemos ficar com ela, eu mudo isso aqui, tá? Se vocês acharem, tá bom? Vamos lá. São objetivos da associação: a promoção de amparar seus associados em âmbito de investimentos, auxiliando assim seus representados para não fazerem investimentos errôneos e de alto risco, representar a associação na questão jurídica de qualquer investimento, auxiliar e representar seus associados juridicamente sempre que preciso, representar seus associados em todas as operações já constituídas e que vierem só com prévia consulta ao jurídico. Quer dizer, se a pessoa que entrar aqui fizer novos empreendimentos, e ela tem que antes mostrar para o jurídico, para o nosso advogado, e ser aprovado pelo nosso conselho, tá bom? Não, a pessoa não vai fazer qualquer porcaria, aí chega aqui, ó, tem que mandar advogado lá porque eu fiz uma porcaria. Não, ela vai fazer antes, ela traz para o conselho, para o nosso técnico jurídico, que é o advogado. O advogado vai olhar, ó, isso aqui não parece ser muito bom, tem problemas, a empresa tem problemas, que nem eu fui fazer em uma e tinha um monte de fraude financeira. Tá? Eu fui fazer uma aplicação e já havia muitos fraudes financeiras. Então, pessoal, para você fazer uma operação após a constituição disso aqui, você vai ter que mostrar documentos para o jurídico e o jurídico aprovar. Pode fazer. Aí você faz e vai estar sendo contemplado aqui com a associação. Amparar o associado nas dificuldades financeiras, a falta de um mínimo de subsistência, alimento, fornecimento de remédio, água, luz, comprobatório da sua dificuldade. Artigo 5º. No desenvolvimento de suas atividades, a associação não fará distinção de gênero, orientação sexual, cor, etnia, religião, condição social, posicionamento político ou qualquer outras que se mostrem discriminatórias ou vexatórias. Parágrafo único. Ao longo de seu funcionamento, deverão ainda ser observados pela associação os princípios de legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade e da eficiência. Artigo 6º. O exercício social inicia-se em 1º de janeiro e será finalizado em 31 de dezembro, com conformidade no ano civil. Quer dizer, a gente vai ter que ter sempre um balancete do que gasta, fazer uma assembleia geral, chamar uma reunião com os fiscais, fazer o levantamento de tudo e apresentar todo ano um balanço do que nós fizemos. Tá? A critério de Assembleia Geral,
a organização e o funcionamento da associação poderão ainda ser regulados através do regimento interno, a ser aprovado por este órgão. Nós vamos ter também um regimento interno, tá? É uma coisa que é nossa, leis que nós vamos colocar, nós, associados, vamos colocar e elas têm que ser seguidas, tá? No quadro social e das responsabilidades dos associados. A associação será composta por número ilimitado de associados, sejam pessoas físicas ou jurídicas, que serão admitidas através do seguinte procedimento. A pessoa, para fazer parte da associação, terá que ter no mínimo um aporte financeiro e ser convidada por qualquer associado, com carta de apresentação por meio de escrita ou e-mail, WhatsApp e Telegram, e ser aprovado pela direção da associação. Será enviado um formulário para preenchimento e uma taxa de adesão no valor do momento. Artigo 9. Os associados serão distribuídos nas seguintes categorias. Associados fundadores, pessoas presentes no momento da fundação da associação, que tenham participado da Assembleia Geral de sua Constituição e cuja assinatura esteja registrada na respectiva ata. Associados efetivos, pessoas que se engajem ativa e regularmente nas atividades desenvolvidas pela associação e que se disponham para a consecução de seus fins. Associados contribuintes, pessoas que atribuem financeiramente com quantias, bens, direitos para a manutenção da associação. Associados honorários, pessoas que, no exercício da sua atividade particulares ou profissionais, tenham se destacado no campo de sua atuação da associação, colaborando para a realização dos seus fins. São deveres dos associados, artigo 10. Respeitar e observar as disposições desse estatuto, bem como as demais normas aprovadas pela Assembleia Geral e pelo Conselho Diretor ou prevista na legislação brasileira. O Conselho Diretor, pessoal, é o Conselho Deliberativo que eu quero montar, que tem aí 9 pessoas, ou 7, ou 11, entendeu? 2. Agir com decoro e com respeito à relação à associação. 3. Cooperar para a efetivação dos objetivos da associação e para seu fortalecimento. 4. Quitar as suas contribuições pecuniárias periódicas, caso existam, de acordo com as datas e as quantias determinadas pela Assembleia Geral. 5. Participar de maneira ativa, compromissada e zelosa com a comissão de trabalho e demais atividades para as quais tenha sido designado. 6. Exercer com responsabilidade os cargos para os quais tenha sido indicado pela Assembleia Geral, inclusive, especialmente aqueles de administração e fiscalização. Pessoal, o que acontece é o seguinte, a gente, no início agora, não temos cargos, só vai ter o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal, que nós vamos escolher, as pessoas vão se colocar à disposição, eu quero 7 pessoas para cada um desses conselhos. Então, conselhos. Então são 14 pessoas. Nós vamos fazer uma live e vamos deixar aberto. A pessoa vai dizer, eu quero participar do conselho. Aí a gente vai pegar 7 do Conselho Fiscal, que é pessoas que vão ver as notas, os gastos, o que foi feito, para não ter o que eles falam aí nos comentários. Que eu vou usar o dinheiro, que eu vou roubar, já pensou 200 mil na conta do Rubinho. Então, vai haver um conselho feito por pessoas que eu nem conheço. Vocês vão levantar a mão e vão ser as pessoas, tá? Então, vamos lá. Participar das principais deliberações da associação através de sua Assembleia Geral, com direito a voz e voto. Parágrafo único. Somente os associados fundadores, os efetivos e os contribuintes poderão se candidatar a ser eleitos membros do Conselho Diretor e do Conselho Fiscal. Isso significa que o quê? Nós vamos fazer uma live não aqui no YouTube,
Nós vamos fazer dentro do canal do Telegram. E aí quem quiser ser fiscal, é pessoas que contribuíram, pessoas que estão ali junto comigo, que estão trabalhando, pessoas que estão com a gente. Não é qualquer um aqui não, vai levantar a mão e vai ser alguma coisa. Não, não, porque a gente não quer bagunça. Lê de novo ele. Parágrafo único. Somente associados fundadores, os efetivos e os contribuintes poderão se candidatar a ser eleitos membros do Conselho Diretor e do Conselho Fiscal, salvo quando expressamente autorizado pelo Conselho Diretor ou pela Assembleia Geral. Os associados não poderão pronunciar-se em nome da associação, representá-la em qualquer circunstância que seja, ou contrair obrigações a serem por ela cumpridas. Vocês estão entendendo? Não é porque você é sócio que você vai botar nas costas da associação os seus problemas e falar em nome dela em qualquer lugar que você esteja. Você está lendo aqui, você está confirmando aqui que você não pode fazer isso. Então, se você fizer, não tem validade nenhuma e você ainda pode ser processado. Os associados de qualquer das categorias supramencionadas não responderão individualmente, de maneira solidária ou subsidiária, pelas obrigações da associação ou pelos atos praticados pelo Conselho Diretor e demais órgãos deliberativos, administrativos e fiscalizatórios. O associado poderá ser desligado da associação, a qualquer momento, por sua vontade, mediante a requisição de demissão dirigida ao Conselho Diretor, desde que não esteja em débito com suas obrigações, por exclusão devidamente analisada pelo Conselho Diretor, pela dissolução da associação. Só assim pode, pelo seu falecimento, em seu trato de pessoa física, em se tratando de pessoa física, pela extinção da pessoa jurídica associada. A exclusão mencionada no inciso 2 do artigo anterior será decidida pelo Conselho Diretor, após realizado procedimento disciplinar interno no qual tenham sido garantidos ao associado acusado a ampla defesa ou contraditório cuja conclusão demonstre ter ocorrido pelo menos uma das seguintes hipóteses de exclusão por justa causa. 1. Praticar atos lesivos à associação, que podem provocar prejuízo moral e material. Se você ficar falando mal, se você denigrir a associação, você que é sócio, você que fizer coisa errada, pode ser expulso, excluso. Descumprir as normas contidas nesse estatuto ou decididas em Assembleia Geral pelo Conselho Diretor. Deixar de arcar com as parcelas de contribuição associativa, nos termos previstos pelo regulamento interno e pelos órgãos de deliberação administrativa e fiscalização. Apresentar conduta incompatível com os objetivos da associação, como a prática de atividades criminosas ou ilícitas. O procedimento da exclusão será instaurado pelo Conselho Diretor mediante a requisição de qualquer associado. Qualquer associado pode se dirigir ao Conselho Diretor, né, e falar que aquela pessoa está fazendo errado. Aí o Conselho Diretor vai abrir uma investigação e, se for comprovada, vai expulsar. O procedimento de exclusão será instaurado pelo Conselho Diretor mediante a requisição de qualquer associado. O Conselho Diretor deverá averiguar as alegações apresentadas contra associados acusados, inclusive notificando-o para apresentação de defesa. Após deverá elaborar o relatório final sobre o caso, no prazo máximo de 30 dias a contar do início da sua tramitação. Concluído o procedimento, 3. Concluindo o procedimento disciplinar, o Conselho Diretor poderá optar pela expulsão ou
aplicação de outras penalidades a depender da circunstância do caso. Notificado desta decisão, o associado acusado poderá recorrer à Assembleia Geral no prazo de 15 dias. A confirmação da expulsão do associado dependerá do voto favorável da maioria simples dos associados representantes na Assembleia Geral. Capítulo 3 da administração. São órgãos deliberativos da administração e de fiscalização da associação. 1. Assembleia Geral dos Associados. 2. O Conselho Diretor. 3. O Conselho Fiscal. A Assembleia Geral constitui-se no órgão máximo de deliberação da associação e será composta por todos os associados regularmente registrados, independente da sua categoria, desde que em dia com as suas obrigações. A Assembleia Geral será reunida no mínimo uma vez ao ano. Nos 4 meses seguintes, finalizarão a cada exercício fiscal para apreciar o relatório anual da atividades, o balanço patrimonial e demais documentos relativos à movimentação financeira e contábeis do período. Tá vendo, pessoal? É isso aqui, ó. Eleger os membros do Conselho Diretor e do Conselho Fiscal findo ao seu mandato. Apreciar o plano de ação anual proposto pelo Conselho Diretor. Parágrafo único. No caso do inciso 2, a Assembleia Geral Ordinária deverá ser realizada com antecedência mínima de 30 dias, no máximo de 60 dias, a contar da data em que se finaliza o mandato dos membros do Conselho Diretor e do Conselho Fiscal. A Assembleia Geral poderá ainda ser convocada e se reunir extraordinariamente a qualquer tempo, sempre que o interesse do associado o exigirem, especialmente para tratar da seguinte questão. 1. Propor apreciar alterações nesse estatuto. 2. Destituir membro do Conselho Diretor ou Conselho Fiscal. 3. Instituir ou modificar regulamento interno ou outras normas da associação. 4. Decidir sobre a dissolução da associação. 5. Decidir sobre recurso interposto contra decisão do Conselho Diretor que determinou a exclusão do associado. 6. Deliberar sobre contribuição financeira dos associados. 7. Autorizar a alienação ou a oneração a qualquer título de bens patrimoniais da associação. 8. Deliberar sobre a instauração de novos escritórios, representações ou utilidades da associação, além de expressamente mencionado no Estatuto. Artigo 20. A convocação da Assembleia Geral será realizada pelo Conselho Diretor, se inerte este pelo Conselho Fiscal ou por pelo menos 1/5 dos associados em pleno gozo dos seus direitos. Os associados deverão ser convocados com no mínimo 5 dias de antecedência da realização da Assembleia Geral. A convocação conterá indicações precisas do local e data do horário em que ocorrerá a Assembleia Geral, bem como das pautas que serão nelas discutidas. A convocação será realizada pelo seguinte meio: grupo do Telegram, e-mail e WhatsApp. Para a instalação da Assembleia, artigo 21, para a instalação da Assembleia será necessária a presença de no mínimo 50% dos associados em primeira chamada. Na segunda chamada, que será realizada após o decorrido no mínimo 30 minutos, o horário marcado para o início da Assembleia. A Assembleia Geral será instaurada com qualquer número de presentes, exceto no caso em que outro quórum seja exigido. Difícil algumas palavras pronunciar. Salvo disposição, artigo 22. Salvo disposição em contrário, as deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria simples dos presentes.
Seção 2 do Conselho Diretor. O Conselho Diretor constitui-se um órgão colegiado de natureza executiva e administrativa, responsável por formular, organizar as atividades da associação. Eleito, artigo 24. Eleito em Assembleia Geral, o Conselho Diretor será formado por 3 ou mais membros e será dividido no mínimo nos seguintes cargos: diretor-presidente, tesoureiro, secretário. E aí os outros são membros que são vices, né? Vice-tesoureiro, segundo secretário, vice-presidente. O mandato dos membros eleitos para o Conselho Diretor é de 2 anos, sendo permitida a reeleição até 2 vezes, por períodos iguais e consecutivos. São atribuições do Conselho Diretor, dentre outras, que lhe forem destinadas em Assembleia Geral, coordenar e dirigir atividades gerais da associação. 2. Celebrar convênios com iniciativa privada ou com o poder público nacional ou internacional, buscando realizar os fins da associação. 3. Formar comissões especiais de trabalho quando essas forem necessárias à atividade da associação. O Conselho Diretor se reunirá ordinariamente pelo menos a cada 3 meses, extraordinariamente sempre que houver necessidade ou interesse da associação. Parágrafo único. A convocação para a reunião será feita pelo diretor-presidente da associação ou por 50% dos membros do Conselho Diretor. Representar, compete ao diretor-presidente. Representar, que sou eu, no caso. Representar a atividade passivamente, judicialmente, extrajudicialmente, a associação, sempre que notificado ou quando for conveniente ao interesse dessas. Presidir a Assembleia Geral do Conselho Diretor. Nomear procuradores e delegar poderes para fins específicos quando houver necessidade. Executar demais funções e a ele designadas pela Assembleia Geral ou pelo Conselho Diretor. Compete ao secretário, aí todo mundo sabe, organizar e coordenar as secretarias. Compete ao tesoureiro, organizar e coordenar serviços de tesoureiro, contabilidade, zeladoria por transferência de equilíbrio de orçamento. Manter sob a guarda os livros demais documentos relativos à tesouraria. Tá acabando, tá, gente? Conselho Fiscal é o órgão colegiado responsável pela fiscalização de contas e das atividades contábeis e financeiras da associação. O Conselho Fiscal será formado por 7 membros eleitos em Assembleia Geral, juntamente com o Conselho Diretor, e para mandato de 2 anos, sendo permitida a reeleição por 2 vezes, por períodos iguais consecutivos. São atribuição do Conselho Fiscal: examinar periodicamente os livros, papéis da associação, estado da caixa e da carteira, devendo os membros do Conselho Diretor prestar-lhes todas as informações solicitadas. Tá vendo como não dá para roubar, para tirar dinheiro, pessoal? Pelo amor de Deus. Avaliar e emitir parecer sobre o plano de ação anual elaborado pelo Conselho Diretor, opinando sobre despesas de receita nessas contidas. Denunciar imediatamente à Assembleia Geral erros, fraudes ou crimes verificados, sugerindo providências úteis à associação. Opinar sobre despesas extraordinárias. Conselho Fiscal reunirá ordinariamente pelo menos a cada 3 meses. Aí aqui é sobre eleição, votação secreta, que é feita pelos associados, patrimônio e fonte de recurso. O patrimônio da associação será mantido por bens móveis e imóveis que lhe tenham sido doados, transferidos ou incorporados, ou que tenha sido por
adquirido proveniente de pessoas físicas, jurídicas, nacionais ou internacionais, associadas ou não. Bens e direitos provenientes de rendas patrimoniais de atividades exercidas pela associação. Contribuição dos associados, produtos de festivais, campanhas, etc. Prestação de conta. A prestação de conta da associação observará os princípios fundamentais de contabilidade e normas brasileiras de contabilidade, a publicidade por qualquer meio eficaz no encerramento do exercício fiscal, ao relatório da atividade e da demonstração financeira, incluindo-se as certidões negativas de débito junto à INSS, Fundo de Garantia, colocando disposição para exame de qualquer cidadão. A realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes, se for o caso, da aplicação de eventuais recursos objetivos de termos parcerias e conforme previsto no regulamento. A prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública, recebimento será feita conforme determinado no parágrafo 70 da Constituição Federal. A dissolução, estatutário, disposições gerais, os casos omissos serão decididos pelo Conselho Diretor e referenciados pela Assembleia Geral. O presente estatuto entrará em vigor na data de sua aprovação pela Assembleia Geral e revogará todas as disposições contrárias. Estatuto Social aprovado pela Assembleia Geral, realizada, aí a gente vai fazer a reunião, tá, pessoal? Então, pessoal, aqui está o estatuto, onde prova que quando isso for registrado, carimbado pelo tabelião, pelo cartorário, nós vamos estar a critério de justiça, Polícia Federal, Polícia Civil, juízes, promotores. Agora, fica a critério de vocês querer ficar nessa vida que nós estamos, nessa mesmice, onde não chegamos a lugar nenhum, ou querer saber verdadeiramente o que acontece. Já chegamos a 400 pessoas, precisamos de mais pessoas. O link para você participar vai estar na descrição do canal. Você clica, vai direto para... Você vai ser aceito, porque eu estou vendo pessoa por pessoa que está entrando lá. Lá ninguém vê seu telefone, seu nome, não vê nada. Lá só eu consigo ver as coisas. Eu e quem eu pôr de ADM. Então se entrou lá gente que não presta, que querem fazer maldade, não consegue ver teu contato. Fique tranquilo. Se entrou pessoa de gestor para querer perseguir você, não consegue ver teu contato. Lá só nós nos vemos. Você não vê ninguém, só eu vejo. Você vê tudo que eu posto. Lá ninguém pode postar nada. Infelizmente tem que ser assim por enquanto, até a gente deixar tudo bonitinho. Aí eu abro para vocês postarem, colocarem opinião e tal. Mas depois de estar tudo feito, tudo legalizado. Tá bom, pessoal? Para você que vai chegar agora, para nós que chegamos agora, R$20, você vai fazer o depósito de R$20, esses R$20 vai ficar guardado, porque vai ser prestado conta, todos aqui vão preencher um Google Form e vão pôr o seu canhoto de R$20 que foi depositado. Não tem como eu roubar nada, e eu não quero fazer isso, eu sou um homem de Deus. As trevas não querem que a luz reine. Então, pessoal, acreditem. Você que quer, vai estar o link aqui embaixo. Aí você vai direto lá. Aí eu vou te aceitar no canal, lá no grupo. E aí a gente vamos formar essa associação que já tem o seu estatuto. Tá bom? Forte abraço a todos. Eu amo a sua vida. Eu amo você.